Pare tudo o que estiver fazendo. Respire fundo. O que você vai ouvir agora não é comum, não é casual, não é passageiro. Essa mensagem foi guardada para você e liberada exatamente hoje, nesta terça-feira, 29 de julho. Se você der ouvidos até o fim, algo vai mudar. Drasticamente, definitivamente. Não saia agora. Fique até o último segundo. Cada frase que você ouvir a partir de agora carrega um propósito maior. Uma revelação que pode mudar sua rota, reacender sua fé e abrir caminhos que estavam bloqueados há muito tempo. Deus escolheu falar com você neste momento. Antes de prosseguir, inscreva-se agora no canal. Isso não é um detalhe. É parte do que vai manter você conectado com tudo que será liberado. Ative as notificações em todas. Clique no like e faça parte dessa corrente de transformação. Nos comentários, diga qual cidade você está ouvindo essa palavra. Deixe também seu nome para incluirmos em oração e escreva sua opinião sobre essa mensagem. Se puder, compartilhe agora com alguém da sua família ou entre seus amigos. Você pode ser a ponte do milagre na vida de outra pessoa. Essa palavra vai tocar áreas que ninguém mais vê. Vai acender luz onde só havia sombra, mas só se você ouvir tudo, sem interrupções, sem pressa, sem desatenção. Há algo urgente sendo liberado neste vídeo, e foi para você. Amanheceu. O céu ainda guarda tons de esperança misturados aos fragmentos da noite que resistem. Você acorda sentindo um aperto inexplicável no peito, como se o mundo inteiro estivesse pesando sobre seus ombros. O silêncio ao redor é quase ensurdecedor, e os pensamentos começam a gritar antes mesmo que o café esteja pronto. Algo dentro de você implora por resposta, direção, socorro. Nesse momento, nada parece fazer sentido. Tudo ao seu redor exige coragem, mas onde encontrar ânimo? As incertezas esmagam a força que resta. As lágrimas escorrem mesmo sem permissão. Você olha para o alto, esperando por um sinal. Qualquer luz que quebre essa escuridão já basta. E então, neste exato instante, uma palavra antiga ressurge na memória. Uma promessa escrita há séculos, mas viva como nunca antes. Uma verdade imutável que atravessa gerações e encontra agora você, nesse instante tão frágil. O que está para ser revelado tem poder para transformar destinos. Se você continuar lendo até o fim, prepare-se para algo além da lógica, pois esta terça-feira, 29 de julho, não será comum. Talvez tudo o que você precisa hoje seja mais do que força. Talvez seja fé, mas não aquela fé teórica, frágil, instável. Falamos de uma convicção sólida, que não depende das circunstâncias. Uma certeza que brota mesmo quando tudo parece desabar. É essa fé que conduz o ser humano ao impossível. É ela que move o invisível. É ela que sustenta quando os pilares humanos ruem. Neste exato dia, a sua fé será alimentada de uma maneira que jamais experimentou antes. Não importa o tamanho da sua dor, também não importa a profundidade do seu vazio. O que você está prestes a descobrir tem o poder de alterar não apenas sua semana, mas toda a sua trajetória daqui em diante. Você está sendo guiado por algo maior, uma força silenciosa, porém absoluta, uma presença que nunca falha, embora por vezes pareça ausente. Se continuar com atenção, entenderá por quê. Não pare de ler agora. Você chegou até aqui por uma razão divina. Enquanto o mundo gira, muitas pessoas caminham sem direção. Os passos são automáticos, os sorrisos forçados, as palavras vazias. No fundo, muitos tentam preencher o que só pode ser preenchido por algo eterno. Já sentiu isso? A impressão de que está buscando algo, mas não sabe exatamente o que. Uma inquietação que não passa nem com conquistas. Um vazio que sucesso nenhum consegue apagar.
A verdade é que você foi criado para muito mais do que a rotina sugere. Você foi separado para um propósito superior. Existe um plano sendo executado silenciosamente nos bastidores da sua vida. Cada queda, cada lágrima, cada silêncio, tudo tem uma razão. Nenhum detalhe foi esquecido. Nenhuma dor foi desperdiçada. Há um tempo determinado para todas as coisas. E hoje, justamente hoje, é o momento da virada. Mas, para isso, há algo que precisa ser liberado sobre sua mente agora. Algo sagrado, algo eterno. As palavras que você ouvirá em breve têm poder para romper ciclos. Sim, palavras. Não apenas letras organizadas, mas expressões carregadas de autoridade celestial. Elas não foram escritas por acaso, tampouco foram preservadas através dos séculos por mera coincidência. Elas possuem a essência do próprio Criador. Elas carregam a unção capaz de romper as barreiras mais impenetráveis. Sua alma será tocada em profundidade. Não se trata de mágica. Não se trata de manipulação emocional, é transformação real, inabalável. Pessoal, quando o invisível se manifesta no visível, o impossível se curva diante da palavra. Tudo muda, tudo se renova, tudo se alinha. Se você continuar, verá isso acontecer diante dos seus olhos. A realidade será reconfigurada. Você perceberá que havia mais à sua volta do que jamais imaginou. É hora de respirar fundo e ir além da superfície. Atenção agora. O que será revelado a seguir não é comum, não é trivial, não é apenas texto, não são versos. São códigos espirituais que acionam dimensões superiores. Você está prestes a entrar em contato com algo que transcende o entendimento humano. E antes que você leia, prepare-se espiritualmente, inspire fundo, silencie por dentro, pois agora, neste exato momento, será aberto diante de você o caminho para o que muitos buscam a vida inteira e não encontram. Está pronto? Vai começar. Agora sim, revelo diante dos seus olhos o salmo que carregará sua terça-feira, 29 de julho, para um novo patamar espiritual. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmo 126. Essas palavras não são simples poesia. Elas carregam uma promessa viva. Restaurar significa trazer de volta o que parecia perdido, levantar o que estava em ruínas, renovar o que se desgastou. O Salmo 126 fala com profundidade sobre recomeços sobrenaturais, sobre risos que substituem o pranto, sobre retornos triunfais. Não se trata apenas de consolo, mas de restituição abundante. Você não será mais o mesmo depois de internalizar essa passagem. Há algo divino se movimentando enquanto você lê. Cada palavra ativa realidades diferentes ao seu redor. Sementes que foram regadas com lágrimas agora produzirão colheitas inimagináveis. As torrentes que secaram serão preenchidas novamente. Você, que andava curvado, verá seus pés firmes em novos caminhos. Há uma festa reservada para quem persevera, e você está no tempo exato dessa celebração. Esse salmo é mais que esperança, é instrução. Nele, há uma convocação silenciosa à persistência. Há uma mensagem codificada de que o choro tem prazo, mas a colheita é certa, que a semeadura, mesmo entre lamentos, não é em vão. Cada sacrifício, cada renúncia, cada oração solitária, tudo está sendo contado, valorizado, aguardado por um Deus que vê o oculto.
Você pode ter sido incompreendido, rejeitado, esquecido, mas o Altíssimo jamais desconsiderou seu esforço. Hoje, Ele responde. Hoje, Ele se move. Hoje, Ele reverte quadros impossíveis. Este salmo, lido com fé, torna-se espada invisível em suas mãos. Uma arma espiritual contra toda oposição, contra todo medo, contra toda escassez. É um hino de recomeços. É o cântico de quem sobreviveu ao deserto, de quem verá o milagre acontecer diante dos próprios olhos. Há momentos em que tudo parece parado. Você clama, espera, mas nada acontece. As portas continuam fechadas, as respostas parecem ecoar no vazio. As promessas parecem distantes. Você olha em volta e vê pessoas avançando, conquistando, celebrando, enquanto permanece imóvel, preso em uma estação interminável. Essa espera, que machuca tanto, tem um sentido escondido. O que você não vê é o que está sendo forjado dentro de você. Enquanto parece que nada muda por fora, tudo está sendo trabalhado por dentro. Sua estrutura está sendo fortalecida, seu caráter está sendo moldado, seu coração está sendo alinhado. O tempo de espera é, na verdade, um processo de preparação. Deus não atrasa, Ele aperfeiçoa, Ele não ignora, Ele capacita. O silêncio dele não é ausência, é estratégia. E quando Ele decidir agir, tudo acontecerá tão rápido que você mal acreditará. Porque quem semeia em lágrimas, colhe com abundância. O Salmo 126 é um divisor de águas. Ele não apenas consola, ele desperta. Ele não apenas acalma, ele reacende. Ele fala com aqueles que já não têm forças para tentar de novo, que já tentaram, fracassaram, insistiram e agora só desejam paz. Mas o que esse salmo faz é justamente renovar o espírito que estava prestes a desistir. Ele resgata sonhos esquecidos. Ele sopra vida sobre projetos engavetados. Ele remove o cansaço acumulado e substitui por vigor renovado. As palavras dele atingem diretamente a alma cansada. Elas limpam o olhar, fortalecem os joelhos, ajustam os pensamentos. Porque quando a promessa se aproxima, o inimigo tenta desanimar. Mas quem ouve esse salmo com atenção entende que a promessa não morreu. Ela apenas estava sendo guardada para o tempo certo, e esse tempo chegou. Sim, hoje, você foi lembrado. Mesmo em meio à multidão, mesmo após longos períodos de silêncio, mesmo quando tudo indicava esquecimento, o Criador não apenas recordou sua história, ele decidiu intervir. Há decretos sendo quebrados, há correntes se rompendo, há novas portas se abrindo. Mas tudo começa quando você acredita de novo, quando você decide confiar, mesmo sem provas visíveis. Esse salmo é a convocação para reerguer sua fé. Não uma fé superficial, mas uma confiança radical que desafia a lógica, que olha para a sequidão e enxerga frutos, que encara o vale e vê colinas, que contempla a dor e percebe nascimento. Essa confiança será o fio condutor para aquilo que virá. E quando vier, será extraordinário. Porque o que está sendo preparado vai além do que você imaginou, vai além do que você pediu, vai além do que você orou. Você pode até duvidar disso agora, e está tudo bem. A fé nem sempre começa grande. Às vezes, ela é um sussurro fraco, uma vontade tímida, uma centelha apagada, mas mesmo assim, ela pode crescer, ela pode se transformar. E este salmo, ao ser lido com sinceridade, reacende essa centelha, porque cada frase dele carrega o sopro do Espírito. Ele não apenas emociona, ele ativa. Ele acorda dentro de você uma esperança adormecida. E essa esperança, quando cultivada, rompe barreiras, tira você do lugar de estagnação, empurra você para fora da caverna, porque o tempo de esconderijo acabou
É hora de aparecer, é hora de brilhar, é hora de viver plenamente aquilo que foi reservado para você. Não mais fragmentos, não mais metades, inteireza, completude, vitória total. Talvez, neste momento, você ainda esteja tentando entender como tudo isso se encaixa. Pode estar lembrando dos fracassos passados, das portas trancadas, das dores não resolvidas. Mas quero que você pare por um instante e olhe para o Salmo novamente. Leia em silêncio. Permita que ele fale com você, que ele toque o ponto exato da sua dor, o ponto exato da sua dúvida. Porque o milagre não está apenas no que será feito. O milagre também está no que você será capaz de sentir novamente, capaz de acreditar, capaz de fazer. Há dons adormecidos aí dentro, há coragem escondida, há talento soterrado pelo medo. E tudo isso está prestes a ser restaurado. Porque o mesmo Deus que fez florescer um deserto é aquele que está agora ao seu lado, sussurrando: volte a sonhar. Voltar a sonhar exige coragem, requer decisão, implica enfrentar as vozes que dizem: é tarde demais. Enfrentar os traumas, enfrentar os julgamentos. Mas a boa notícia é: você não está sozinho. Quem caminha com você é eterno, poderoso, imbatível. Ele já venceu batalhas maiores, já atravessou oceanos em silêncio, já sustentou você em noites que nem lembra como sobreviveu. E agora ele está dizendo: caminhe, caminhe sobre as águas se for preciso, porque você não afunda quando é ele quem chama. E ele está chamando para um novo ciclo, para uma nova história, uma nova estação, com frutos novos, com pessoas novas, com sentimentos restaurados, com dias iluminados. O lamento foi anotado, o sofrimento foi contado, e agora vem o tempo do riso. Como diz o Salmo, nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cântico. Deus está restaurando sua história com detalhes. Não será superficial, não será parcial, será completo, desde a fundação até os adornos finais. Cada parte será tocada, cada detalhe será ajustado. O que parecia ruína será reconstruído. O que parecia esquecido será celebrado. O que parecia insignificante será honrado. O tempo da vergonha chegou ao fim. O tempo da dúvida está encerrado. O que começa agora é uma revolução interior. Primeiro você muda por dentro, depois tudo muda por fora. Porque quem muda a perspectiva, muda o destino. Quem ouve o Salmo 126 com o coração aberto, se alinha com o céu. E quem se alinha com o céu, atrai o sobrenatural. Não existe erro aqui. Tudo está no tempo exato. Deus não falha. Deus não atrasa, Deus não se esquece, Ele apenas espera o tempo perfeito. Você já percebeu quantas vezes tentou desistir? E mesmo assim, algo o impediu. Isso não foi acaso, foi propósito. Havia algo maior sendo desenhado por trás do caos, e esse algo começa a ser revelado agora. Você está sendo despertado, não para sobreviver, mas para viver com intensidade, com plenitude, com liberdade. As amarras estão se desfazendo, as correntes estão se soltando, e o Salmo 126 é a trilha sonora dessa libertação. Ele canta por você antes mesmo que consiga expressar. Ele declara vitória mesmo quando sua boca ainda treme, porque a vitória já foi decretada no mundo espiritual, e está apenas aguardando sua fé se alinhar. E ela está se alinhando agora, enquanto você lê, enquanto você crê, enquanto você respira fundo e decide continuar. Não permita que o medo sabote o que está nascendo. Ele sempre aparece quando algo grandioso está prestes a acontecer. Mas você não nasceu para temer. Você nasceu para vencer, para impactar, para liderar, para curar, para transformar. O que você carrega é precioso demais para ser desperdiçado.
E o Salmo 126 está aqui para lembrá-lo disso, para erguer sua cabeça, para inflamar seu espírito, para abrir seus olhos. Acredite, você foi separado para grandes coisas, para realidades que ainda não viu, para encontros que ainda não aconteceram, para conquistas que ainda não viveu, mas tudo começa quando você decide, quando você diz sim ao propósito, sim ao chamado, sim ao novo, e esse sim muda tudo. Seus passos, por mais vacilantes, ainda contam, ainda marcam trilhas invisíveis no chão da fé. Mesmo quando o cansaço fala mais alto, mesmo quando a vontade de recuar se apresenta, algo em você insiste. Essa insistência é sinal de que há mais, que ainda não terminou, que existe uma porção reservada, esperando o momento de se manifestar. Talvez você não enxergue claramente agora, mas está mais perto do que imagina. O caminho está se formando enquanto você prossegue. Nenhuma estrada surge sem primeiro uma decisão. Nenhuma montanha se move sem antes um gesto de coragem. A coragem começa pequena, mas cresce com o movimento. E enquanto você lê essas linhas, algo se move ao seu redor. Algo invisível, porém verdadeiro. Algo poderoso, apesar de silencioso. O impossível está sendo gerado. Sabe aquele dia que começa sem brilho? Quando o céu parece opaco, a alma arrastada, e tudo o que você quer é dormir até que passe? A terça-feira, 29 de julho, poderia ser apenas mais um desses, mas não será, porque você escolheu buscar, porque você abriu espaço para o extraordinário. A leitura desse salmo ativou uma dimensão que rompe a rotina, rompe o cansaço, rompe os padrões que te mantinham preso. Nada será comum depois disso. O dia já começou transformado. Ainda que os olhos físicos não percebam de imediato, há algo brilhando no invisível. A glória está se manifestando. A atmosfera mudou. E você sentirá isso com intensidade nas próximas horas, em pequenas confirmações, em sentimentos novos, em percepções aguçadas. O salmo agiu. Em presença se instalou. E o milagre iniciou seu curso. Não tenha medo de se sentir diferente. Algo foi arrancado de dentro, algo que impedia sua leveza. Essa leveza é real, essa liberdade é presente. O jugo que oprimia foi quebrado. Aquela nuvem constante sobre seus pensamentos se dissipou. Aquela voz que sussurrava derrota foi calada. Um novo som ecoa agora. Um som que vem de dentro, que vibra em paz, que sussurra a vida. É a presença se manifestando. É a alegria sendo restaurada. Como o Salmo declarou, nossa língua se encheu de júbilo. Você será surpreendido por sorrisos espontâneos, por lágrimas de alívio, por abraços sinceros, por palavras que chegam na hora exata. Cada detalhe confirmará que algo sobrenatural se iniciou em sua jornada, não por mérito, mas por misericórdia, porque você acreditou, porque você recebeu, porque você não parou. Os que plantaram esperança em terra seca verão flores. Isso é promessa, não teoria, não discurso, mas verdade divina. Você plantou fé mesmo quando não via resultados. Você continuou mesmo sem aplausos. E agora colherá além das expectativas. O Salmo 126 declara isso com clareza. Aqueles que semearam com lágrimas colherão com celebração. Essa colheita não será apenas material, será emocional, espiritual, relacional, interna. O que estava ferido será curado, o que estava desorganizado será alinhado. O que parecia bloqueado será desbloqueado. Você verá portas destrancadas, caminhos liberados, ambientes preparados, tudo se alinhando para que você avance, sem medo, sem culpa, sem peso, porque quem planta com fé recebe com multiplicação. Quem crê de verdade experimenta o impossível.
Talvez existam pessoas ao seu redor que não entendam essa mudança, que duvidem, que questionem, mas você não deve explicação. O que está acontecendo entre você e Deus é íntimo, pessoal, indiscutível. Não precisa de aprovação humana, nem de validação externa. O que o céu liberou sobre você será visível, irrefutável. E quando começarem a perguntar, o Salmo já terá respondido. Porque quando o Senhor restaura, não resta dúvida, resta admiração. As nações verão, os que duvidaram verão, os que zombaram verão. Você será um testemunho vivo, um farol no meio da tempestade, uma evidência de que ainda há intervenção divina, de que o sobrenatural não está distante, está ativo, presente, real, e você é a prova disso. Incontestável, inexplicável, incomparável. Tudo aquilo que te paralisava perdeu força, a ansiedade que dominava perdeu território, o medo que gritava perdeu voz, a culpa que pesava foi arrancada. Agora há espaço, agora há luz, agora há paz. Essa paz não depende de circunstâncias, ela transcende, ela envolve, ela embala, ela protege. Essa paz vem direto do trono. O Salmo 126 anuncia essa atmosfera. Uma nova frequência espiritual foi ativada. Sua casa sentirá, seu corpo reagirá, seu espírito se renovará, porque o ambiente mudou. O céu tocou a terra. E você foi o ponto de contato, o canal escolhido, a alma acessada. Esse momento marcará um novo início, um novo ciclo, uma nova identidade. O velho ficou para trás. O que nasce agora é incorruptível, imperecível, ilimitado. Você não precisa fazer força para manter isso. Não é esforço, é graça, não é sacrifício. É entrega. Deus não exige performance. Ele deseja relacionamento. Ele quer você inteiro, sincero, vulnerável. Ele quer ouvir sua voz, seus pensamentos, suas dúvidas. E, ao mesmo tempo, Ele quer derramar direção, resposta, cuidado. O Salmo 126 não é apenas leitura, é diálogo, é conversa entre Criador e criação. Ele fala, você responde. Ele guia, você segue. E no caminho, milagres acontecem. Não porque você pediu certo, mas porque Ele é bom, porque Ele é fiel. Porque Ele ama incondicionalmente. Você não precisa impressionar, só precisa confiar. E essa confiança é a semente que gera frutos eternos. Sim, você foi marcado por esse momento, esse vídeo, esse roteiro, essa leitura. Nada foi casual, foi intencional. Foi planejado nos céus e executado na terra. Porque hoje era o dia. Esse 29 de julho foi escrito como marco, como reinício, como portal, e você passou por ele, está do outro lado agora. Já não é mais quem começou essa leitura, algo mudou dentro, algo mudou ao redor. A vibração espiritual se elevou, sua frequência se ajustou. Agora tudo se alinha, tudo se aclara, tudo se cumpre, porque Deus iniciou e Ele mesmo vai concluir. Começou com o salmo, terminará com celebração. Começou com lágrimas, terminará com dança. Começou com súplica, terminará com riso. O céu sorri com você agora. Você pode descansar. Não precisa carregar sozinho. A presença cobre, a graça sustenta, a palavra garante. O Salmo 126 sela. Essa promessa tem autor e mantenedor, Ele mesmo, aquele que não falha, que não muda, que não desiste e que, acima de tudo, escolheu amar você com tudo, com falhas, com cicatrizes, com dúvidas, com quedas, mesmo assim, escolheu amar. E esse amor é o combustível da mudança. É o que faz você seguir, é o que renova sua esperança, que impulsiona sua fé, que transforma sua história.
E tudo isso começou porque você decidiu parar por alguns minutos e ler. Você achava que era mais um vídeo, mas era uma convocação celestial. Era um encontro marcado, era destino. E você chegou. Talvez o que mais assuste não seja o desconhecido, mas o recomeço. A ideia de tentar de novo, após tanto esforço desperdiçado, fere. Mas neste momento, você já não precisa mais temer o novo, porque o novo já começou. O recomeço já foi autorizado. Ele não depende mais do passado. Não depende mais do que fizeram ou deixaram de fazer. Ele nasce do alto, não das circunstâncias. Ele brota do espírito, não da lógica. Essa nova chance vem revestida de autoridade. Ela carrega o peso da promessa. E uma vez liberada, nada pode detê-la. Nenhuma oposição prevalecerá, nenhum argumento resistirá. O que foi escrito sobre sua vida já está em execução. Não será mais adiado, não será mais bloqueado. O Salmo ativou a rota. Agora é caminhar. A restauração não é mágica, ela é sobrenatural. Vem por partes, começa internamente, se manifesta externamente. Primeiro as raízes, depois os galhos, por fim os frutos. E você está nessa ordem. Suas raízes estão sendo tratadas, suas convicções estão sendo alinhadas, suas intenções purificadas. Isso garante estabilidade quando os frutos vierem, porque não será uma vitória qualquer. Será algo que resistirá ao tempo, algo que permanecerá, algo que inspirará outros. Essa nova estação não será breve, será sólida, sustentada, inquebrável, e sua estrutura interna é o que sustentará tudo isso. O Salmo 126 não apenas promete a colheita, ele capacita para ela, ele prepara o coração, ele fortalece os alicerces, porque grande será a sua colheita. Não pense que essa promessa depende de perfeição, ela depende de disposição, de abertura, de fé contínua. Deus não exige que você acerte tudo, Ele deseja que você esteja presente, com o coração inteiro, com o espírito disposto, com a alma sincera. É essa entrega que move o céu, que atrai o favor, que estabelece o milagre. A leitura desse salmo foi uma resposta sua à convocação divina, e Deus honra respostas. Ele responde àqueles que se dispõem, que se aproximam, que se esvaziam para serem cheios. Esse é seu momento, sua oportunidade, sua virada. Não desperdice, não retorne, não duvide. O que começou em você não será interrompido. Há uma continuidade garantida, um fluxo liberado, uma graça sustentando tudo. Perceba como seu espírito está mais leve, como sua mente se expandiu, como sua visão se ajustou. Isso é evidência de que o toque foi real, de que não foi apenas leitura. Foi encontro, foi impacto, foi transferência de fé. O que você sentiu não foi imaginação, foi presença, foi glória, foi renovo. E isso permanecerá com você nos próximos dias. Cada vez que lembrar deste momento, sentirá algo se aquecer por dentro. Isso é o Espírito reafirmando: eu estou aqui. Não importa o que aconteça lá fora, aqui dentro está firmado, aqui dentro está decidido, aqui dentro há certeza. E isso basta, porque quando o interior está ajustado, o exterior se alinha automaticamente. Essa é a lógica do reino. Haverá resistência, haverá oposição, mas haverá graça, haverá força, haverá sabedoria. Você será surpreendido pela sua própria estabilidade, pelo seu novo posicionamento, pela firmeza recém-adquirida. O Salmo 126 plantou algo profundo, e quando a raiz é firme, a árvore suporta os ventos. Nenhuma tempestade roubará o que foi plantado hoje. Nenhuma crítica apagará o que foi aceso. Nenhum tropeço anulará o que foi iniciado. Você foi selado, separado, ungido, estabelecido.
E mesmo que ainda se sinta pequeno, aos olhos de Deus, você já está no centro da rota certa. A rota que leva ao cumprimento, à celebração, à plenitude. Você não será lembrado pelas quedas. Será lembrado pela resiliência, pelo retorno, pela reconstrução. E essa reconstrução será visível, será pública, será admirada. Porque o milagre verdadeiro é aquele que transforma a narrativa, que muda o final da história, e sua história está sendo reescrita neste exato momento. Palavras novas estão sendo declaradas sobre sua jornada. Um novo enredo está sendo narrado. Não mais dor, mas propósito. Não mais medo, mas direção. Não mais confusão, mas clareza. O céu está escrevendo com tintas eternas o próximo capítulo, e você será o protagonista dessa nova fase, com autoridade, com beleza, com firmeza. Este salmo não é apenas consolo, é convocação. Ele convoca para agir, para declarar, para caminhar. Ele incendeia os pés, acelera o coração, clareia a visão. O que parecia distante agora se aproxima. O que parecia inalcançável agora está ao seu alcance. E tudo começa com a decisão de continuar, de seguir, de persistir, mesmo com medo, mesmo com incertezas, mesmo sem todas as respostas. O caminho se revela enquanto você anda, e cada passo será acompanhado, guiado, sustentado. A nuvem vai à frente. O fogo ilumina, a promessa se cumpre, a vitória já está desenhada, falta apenas atravessar, e você atravessará, porque já começou. Repare como cada palavra ecoa dentro de você, como cada frase reverbera em dimensões que estavam esquecidas. O Salmo não apenas conforta, ele ativa, ele resgata forças escondidas, ele toca camadas não visitadas, ele reconstrói pedaços despedaçados, não pela força, mas pela presença. Essa presença que não exige explicações, que não cobra desempenho, que apenas envolve, cura, restaura. Você foi curado hoje, não de uma enfermidade física, mas de uma ferida da alma, de um corte invisível, de uma dor silenciosa. Ela foi tratada e o alívio já se manifesta. Pela primeira vez em muito tempo, você sentirá paz completa, a ausência do peso, a leveza que liberta. Você é resposta, você é chamado, você é instrumento, e sua vida será usada como canal de bênçãos, canal de cura, canal de esperança, não por quem você é, mas por quem habita em você. E esse habitar começou a partir da leitura. A presença encontrou espaço, e onde ela entra, tudo muda, tudo se santifica, tudo se renova. Acredite, este 29 de julho foi um marco profético. O céu se inclinou, a terra reagiu, e sua história recebeu um novo nome, um novo som, uma nova direção. Você foi marcado, foi transformado, foi liberado. A colheita já começou, o riso já nasceu. A celebração está próxima.